Boa noite. Crise no funcionalismo público da região. Em São Vicente, profissionais da área da saúde paralisaram as atividades por causa do atraso do 13º, que deveria ter sido pago ontem. O protesto reuniu um grupo de servidores na porta da prefeitura. Eles reivindicam o pagamento do 13º. Na cidade são cerca de 6.000 trabalhadores. 13º, abono de Natal, que não é abono de Natal, né? Porque pelo jeito vem depois. Então, por isso essa mobilização aqui. Cadê o nosso dinheiro? Aonde vai o dinheiro da saúde? Os funcionários também reclamam do atraso de inúmeros benefícios, como férias, cestas básicas, vale transporte e vale alimentação. Na verdade, a categoria vem numa crescente de revolta já há muito tempo. E a falta do pagamento do 10º foi o estopim. 2 anos de férias atrasadas, tem vale transporte atrasado, tem cesta básica atrasada. Tem lugares que só funcionam com extra e os extras também estão atrasados. Como faz? Os servidores da saúde decidiram aderir à paralisação. Apenas 30% dos atendimentos serão mantidos no Hospital Municipal e nas unidades básicas para casos de urgência. Segundo os funcionários, a promessa da administração municipal é pagar o 10º no próximo dia 29. A categoria em assembleia não aceita. A categoria quer receber o 10º de forma integral. Mesmo porque já aguentou por muito tempo todos esses descasos da administração pública para com o servidor. Queremos o pagamento do 10º integral. Acredito que a categoria não vá arredar o pé daqui enquanto não receber o que é seu de direito. Nós não estamos pedindo nada mais, apenas o que é nosso por direito. Numa coletiva também pela manhã, a secretária de Saúde, Mônica Prado, afirmou que está negociando com o sindicato que os atendimentos durante a greve não fiquem restritos aos casos de emergência. Eu recebi o sindicato agora, nós discutimos com o sindicato as peculiaridades a respeito da formatação dessa paralisação e nós vamos estar efetuando essa apresentação através de um documento para o sindicato que será discutida, segundo o sindicato, em assembleia hoje entre 16 e 19 horas. Eles deixaram bem em aberto. Eu acabo de falar com o senhor prefeito municipal, que se coloca também à disposição para auxiliar nas informações com relação ao pagamento, porque volto a falar que a Secretaria da Fazenda é quem efetua o pagamento de todo o funcionalismo. E a Secretaria de Saúde ela faz a gestão dos serviços. Os funcionários decidiram continuar a greve na Assembleia de hoje à tarde. E em Santos, como nós já mostramos ontem aqui no Caderno Regional, os servidores públicos também vão receber a segunda parcela do 13º atrasado. Hoje pela manhã, a Prefeitura convocou a imprensa para especificar as datas que os débitos serão quitados. A coletiva de imprensa foi realizada no gabinete do secretário de Gestão, Fábio Ferraz. Os pagamentos serão divididos em 2 grupos, maior e menor salário. O grupo do menor salário, que corresponde a 84% do funcionalismo com vencimentos de até R$ 2.655, receberá dia 23. Já o grupo maior salário, que corresponde a 16% do funcionalismo, incluindo os cargos comissionados, receberá dia 27. É evidente que esse não é o cenário ideal, mas foi o cenário possível dentro desse cenário de crise que nós temos instalado no país. Esses pagamentos só foram realizados porque ontem a Câmara Municipal de Santos devolveu à Prefeitura um total de 24 milhões de reais. O Legislativo Santista recebeu essa verba para investimentos, mas cortou gastos e conseguiu devolver o dinheiro. A segunda parcela do 13º custará aos cofres públicos, ao todo, 32 milhões de reais. A antecipação em 3 dias de parte do salário de dezembro, mais 14 milhões de reais. Somado ao reembolso que foi transmitido ontem pela Câmara Municipal, uma ação de responsabilidade, isso é importante a gente frisar, da Câmara Municipal, que proveu os devidos enxugamentos dentro da sua estrutura para poder, de fato, fazer esse reembolso esse mês. Nós, somados aos tributos que nós temos aí o contingente de valores para poder pagar todos esses direitos aos nossos servidores. Os servidores não escondem a insatisfação com o atraso do benefício. Ontem à tarde protestaram em frente à Praça Mauá. O presidente do Sindeste, Fábio Pimentel, que também participou da coletiva, disse que apesar dos pesares, a proposta da Prefeitura não foi de todo mal. Não é o cenário ideal, o sindicato não está feliz com isso, nós entendemos que a lei existe para ser cumprida, mas diante
das dificuldades apresentadas, nós somos obrigados a reconhecer que esta forma de efetuar o pagamento, ela é mais justa quando paga os menos favorecidos, deixando os mais favorecidos para receber na semana que vem. E a crise financeira também afetou o Cubatão. Um grupo de servidores públicos se reuniu no começo da tarde de hoje para um protesto na frente da prefeitura. Os trabalhadores reclamam do atraso no pagamento do 13º. Em nota, a administração municipal afirma que não vai ser possível quitar a dívida com os funcionários devido à situação financeira delicada. A Secretaria de Turismo de Santos promoveu uma audiência pública ontem para receber propostas do Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico da cidade. A audiência aconteceu no auditório do Museu Pelé, no centro de Santos, e reuniu representantes de entidades turísticas. A intenção foi apresentar os estudos técnicos do plano, elaborados pela empresa Gel Brasilis, vencedora da licitação pela Prefeitura. Nós fizemos um diagnóstico entendendo a situação da cidade, a importância do turismo para Santos. Depois nós estabelecemos um prognóstico, como o turismo tende a se desenvolver, e a partir desse prognóstico a gente fez, junto com os formadores de opinião e com a comunidade que atua no turismo, um planejamento estratégico. Segundo uma lei estadual do ano passado, todos os municípios que são instâncias turísticas têm que apresentar até o fim de 2017 o Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico. O objetivo é definir projetos e traçar melhorias nesse setor para as cidades. Os estudos também abordaram pontos que precisam ser melhorados no turismo de Santos. É a articulação entre os atores. Muitas vezes as pessoas dos hotéis não sabem indicar um restaurante, a pessoa do restaurante não sabe te indicar um atrativo e o atrativo não sabe onde você pode conseguir uma informação. Nenhum deles sabe te indicar onde tem uma casa de câmbio. Ok? Então, essa interação, tanto do ponto de vista da informação, quanto do trabalho conjunto e de ofertar produtos conjuntamente, é o grande ponto a ser melhorado. Esse é um esforço que a gente já faz, mas que o plano indica também, que é o treinamento de pessoas. Nós temos uma seção de treinamento na Secretaria que já faz isso, com frentistas, comércio, hotéis, táxis, sempre treinando pessoas. E o plano dá umas indicações para a gente aperfeiçoar mais ainda esse trabalho. A reforma da Previdência é um assunto que vem tirando o sono de muita gente. E mobiliza tanto a atenção das pessoas que nós voltamos hoje ao tema com o professor da Faculdade de Direito da Unisanta, Danilo de Oliveira. Danilo, boa noite. Obrigado, por participar conosco. Seja bem-vindo aqui ao Caderno Regional. É um assunto polêmico, tem gerado aí muita insegurança das pessoas, porque mais uma vez vai se mudar, o regime da Previdência, a maneira como as pessoas vão se aposentar, e isso obviamente traz muita insegurança, principalmente naquelas que estão aí prestes a conseguirem essa aposentadoria. As medidas que estão sendo propostas são realmente necessárias e na medida que estão sendo tomadas, Danilo? Bom, primeiramente uma boa noite. Na verdade, eu sou adepto àquela teoria de que a Previdência não é deficitária, com base em estudos inclusive dos próprios auditores da Receita Federal. Por que não, Danilo? Porque, na verdade, quando a gente calcula o caixa da Previdência, a gente tem que calcular não apenas aquilo que é contribuído pelo próprio trabalhador, seja ele seletista, seja ele o autônomo, que na verdade é o contribuinte individual, mas também as contribuições patronais, aquelas receitas que vêm dos concursos de prognósticos e o próprio aporte, digamos assim, que o governo deve fazer. E por que sempre se diz que ela é deficitária? Porque pelas contas que são apresentadas pelo governo, ela está sempre no vermelho, Danilo? Porque, na verdade, vira meio que uma estatística, Fazendo aqui uma brincadeira, a estatística é a arte de mentir com números. Então, dependendo da fórmula que você utiliza, de como você calcula, podemos até compreender que há um déficit. Na verdade, eu entendo que não há. Na verdade, se usam alguns mecanismos para se vender a ideia de que a Previdência é deficitária. Agora, apesar disso, de eu entender que ela não é deficitária, e muitos especialistas também entendem que não, uma reforma da Previdência, da legislação, se ela está adequada, um prognóstico, se ela será suficiente para o futuro é importante. Mas o mais importante é a transparência, é que a gente parta de informações que sejam o mais próximo possível da realidade, que é o que a gente infelizmente não vê hoje nessa área. Bom, as mudanças principais aí são 65 anos, mínimo de idade para todo mundo. E também a regra passa a valer praticamente para todo mundo, entre aspas, Os militares ficaram fora, os bombeiros ficaram fora dessa mudança.
É justo isso, quer dizer, 65 anos para todo mundo? Porque acho que o que as pessoas mais têm reclamado também é isso, que em determinada situação a pessoa teria que contribuir 49 anos para conseguir a aposentadoria. É verdade, o Brasil é um dos poucos países nos quais ainda não há, até então, uma idade mínima para a aposentadoria. E a ideia da proposta, que na verdade é uma ideia já antiga, de décadas atrás, é a de unificar as aposentadorias por idade e por tempo de contribuição e você ter essa idade mínima, que na verdade é uma média com a qual os nossos brasileiros se aposentam aos 65 anos de idade. O grande problema é a carência, que era de 15 anos, passa a ser de 25. Carência que é aquele número mínimo de contribuições mensais, além da idade, para a pessoa poder se aposentar. Então, com 15 anos de contribuição, ele já tinha a possibilidade de reivindicar se aposentar por idade. Agora precisa de no mínimo 25. 25, mais a idade mínima de 65 anos de idade, tanto para homens quanto para mulheres. O grande problema é o valor do salário de benefício, que hoje ele vai corresponder a 76% de um valor, de um cálculo. E realmente, como você bem colocou, para que um aposentado receba o valor, entre aspas, integral, ele terá que trabalhar 49 anos. Mas isso não vai valer para todo mundo. Há uma transição aí. Para os homens, né, acima de 50, para as mulheres acima de 45 anos, que vão ter que, a princípio, pagar um pedágio, é isso? Isso, esse pedágio, ele corresponde ao tempo que faltaria na data de uma eventual aprovação, mais 50%. Então, por exemplo, para um homem aí que faltasse, ou uma mulher que faltasse 1 ano para a aposentadoria, vai ter que trabalhar mais 1 ano e meio. Então, é o tempo que faltava, mais 50% de pedágio. A grande reclamação é que as regras mudam para aqueles que já estão contribuindo, para aqueles que já fazem parte do regime. Talvez a reforma ela fosse menos polêmica ou até menos dolorosa se ela valesse apenas para gerações futuras, ou seja, para pessoas que ingressassem no mercado de trabalho, que passassem a contribuir para o regime após a alteração da lei, após a aprovação. Cabe uma ação judicial nesse caso, por exemplo? A pessoa pode tentar recorrer na justiça? Ou ainda existe a possibilidade da comparação? Porque hoje nós temos aí a 85-95, que a gente chama, né? Que é a soma da idade com a contribuição, para a mulher tem que dar 85, para o homem 95. Com a mudança, me parece que existe a possibilidade da opção pelo que for mais vantajoso ainda para as pessoas que já estiverem em condições de se aposentar. É isso, mais ou menos, Danilo? Isso, na verdade, é o que a gente chama de direito adquirido, né? Porque com a eventual aprovação... Para quem vale esse direito adquirido agora? Para aqueles que já podem se aposentar na data de uma eventual aprovação da lei. Então, por exemplo, o segurado... Se for aprovado em julho do ano que vem E o segurado já pudesse se aposentar em junho, mas porventura, por algum motivo ele não se aposentou, ele já tem o direito adquirido, ele poderá se valer. Ele poderá escolher qual o melhor mecanismo de aposentadoria. Pela atual, que ainda estava valendo, ou pela nova que passou a valer? Perfeitamente. Ele pode optar, nesse caso, pelo que for mais vantajoso para ele. Mas veja, esse direito adquirido não é para aqueles que ainda estão preenchendo os requisitos, isso é muito importante. É para aqueles que já tenham preenchido os requisitos, mas que por algum motivo... Na promulgação do novo sistema. Exatamente, que por algum motivo não tenham dado entrada ainda nesse pedido, nessa aposentadoria. É claro que limites mínimos de idade para a aposentadoria é natural que ocorra hoje. Nos países da Europa, por exemplo, é normal que isso esteja acontecendo, mas eu acho que a grande diferença, talvez, eu vi uma matéria um dia desses, acho que na França, se não me engano, eles estão aumentando esse limite de aposentadoria, mas há mais de 20 anos. Né? Quer dizer, é um processo que vem aos poucos sendo implantado, né? Quer dizer, daqui a 5 anos aumenta 1 ano, daqui a 10 anos aumenta 2 anos. Aqui no Brasil, não, a coisa é assim, né? Da noite para o dia, de repente, mudou tudo, não vale mais nada daquilo e passa a valer os 65 anos. Aqui no Brasil, a mudança ela é de forma abrupta, enquanto na Europa ela é feita de forma gradativa. E tem um detalhe importante, que é até um objeto de estudo nosso aqui no Laboratório de Políticas Públicas da Unisanta, que é o seguinte: no Brasil, a Seguridade Social ela é composta por um tripé: assistência, saúde e previdência. Lá fora, nesses países com os quais a gente quer comparar o Brasil, geralmente a política pública de saúde, de uma certa forma, ela acaba equilibrando uma eventual deficiência da aposentadoria da pessoa, ou seja, as políticas públicas se conversam. E aqui no Brasil, por mais que saúde e previdência façam parte do mesmo tripé, a gente não observa isso, Irene, a gente não observa essa conversa. E o nosso receio é de que com essas condições que são sim muito prejudiciais ao trabalhador, a essa classe que acaba sempre sendo a sacrificada, há o temor de que essas pessoas com idade avançada venham a receber benefícios míseros que não sejam suficientes
para cumprir com o seu papel, que é o de substituir a renda. Porque, conceitualmente, o que é a aposentadoria? É um substitutivo da renda do trabalhador para que ele e sua família sobrevivam com dignidade. Você contribuiu a sua vida toda para ter essa segurança justamente no momento que você quer também, né? Exatamente. Mas lá já existe isso. Só que lá, o que acontece? O sistema de saúde, ele acaba complementando isso, ele atende às necessidades da população, e aqui não. Então é muito importante a gente tomar cuidado quando a gente compara o Brasil com países da Europa. Geralmente a França é muito objeto de comparação, realmente. Por quê? Porque lá os sistemas se conversam e aqui a gente não percebe isso, infelizmente. Professor Danilo de Oliveira, muito obrigado, pela entrevista e uma boa noite. Eu que agradeço a oportunidade, uma boa noite aos nossos telespectadores. Você já acompanhou aqui no Caderno Regional a repercussão de um projeto desenvolvido pelo aluno do Colégio Santa Cecília, Pedro Jonas. O trabalho sobre os efeitos da ressaca do mar e como preveni-la foi selecionado para participar da 18ª edição do Parlamento Jovem Paulista. E finalmente chegou o grande dia. Nossa equipe foi até São Paulo conferir todos os detalhes de uma manhã inesquecível para um garoto de 16 anos. Deputado por um dia, que honra! Entre 200 projetos apresentados na Assembleia Legislativa, o trabalho do aluno do 2º ano do ensino médio do Colégio Santa Cecília, Pedro Jonas, foi um dos 47 escolhidos. A criação do Plano de Ação de Emergência contra os efeitos da ressaca no litoral do estado fala sobre o fenômeno que o estudante viu de perto esse ano em Santos por 3 vezes. A alta da maré, aliada aos ventos fortes, destruiu muretas, inundou avenidas e causou inúmeros prejuízos, principalmente aos moradores da ponta da praia. Eu creio que o diferencial do meu projeto foi enquanto a pensar nas pessoas que moram no litoral paulista. Foi uma preocupação que eu pude ver que não foram todos que pensaram. Então, a partir do momento que eu escolhi um projeto do qual poucos pensaram, os critérios sobre ele foram diferentes. As pessoas puderam ver que eu pude me preocupar, pude ter uma visão diferente da maioria. E eu acho que isso foi o grande diferencial. A seleção não foi fácil. O primeiro passo foi a inscrição feita pelo professor de História e orientador João Carlos Oliveira. Depois veio a escolha do tema dentre 8 opções: agricultura e meio ambiente, cultura e educação, saúde, esportes e turismo, direitos humanos, defesa do consumidor, segurança pública e transportes e urbanização. E para que você coloque um projeto dentro da Assembleia, ela não pode ferir os custos que o Estado já tem. Então o projeto do Pedro atendia todas as qualificações e, além delas, a questão do orçamento. Então, portanto, foi ele que foi aprovado pela escola, quer dizer, por essa equipe, e que foi inscrito no Parlamento Jovem desse ano. Não tem como impedir com que ocorram essas ressacas, infelizmente, mas a gente pode acabar se prevenindo. Então eu recomendei que a Defesa Civil fizesse uma parceria com as instituições, hidrodinâmicas, como Santa Cecília, que tem a sua própria instituição, para poder prever pelo menos uma semana antes e avisar a população e preparar a população para uma catástrofe desse tamanho. Dizer que tudo isso que está acontecendo na vida de Pedro Jonas é surpreendente não seria nenhum exagero. O jovem que queria até pouco tempo estudar medicina e não gostava de política, hoje já vê o futuro com outros olhos. Esse não foi o primeiro projeto político que você participou, anseia participar de outros? Como é que foi o Câmara Jovem? Como é que foi o Parlamento Jovem? A Câmara Jovem, antes da Câmara Jovem, não tinha tanto interesse político. Quem me apresentou foi o professor de História, o professor João. E a partir dali eu comecei a me envolver com a política, eu comecei a amar fazer política, a ajudar as pessoas. As pessoas se achegavam a mim e falavam: você podia fazer isso, podia fazer aquilo. E eu via o que é ser político. Não é somente você sentar numa cadeira, é você poder ajudar quem precisa. Então, a partir dali, eu comecei a me interessar por essa área. Como que é acompanhar o filho em tantos momentos políticos da carreira dele como estudante ainda? Maravilhoso, né? Uma realização. Eu acho que é um trabalho que todo pai gostaria de ter, né? Ver a realização do seu filho, ver ele prosperando, ver ele crescendo. Isso é muito bom, né? Eu digo que eu sou muito honrado de ter esse momento na minha vida. Na Assembleia Legislativa, o aluno do Colégio Santa Cecília é o único representante da Baixada Santista na 18ª edição do Parlamento Jovem Paulista e mantém uma tradição que já dura há 10 anos. Tanto que ano passado nós fomos uma das escolas escolhidas. O Parlamento do ano passado não teve a seleção de escolas, teve as escolas que mais participaram, foram premiadas, porque fazia 138 anos que a Assembleia existia,
e, portanto, foi uma edição comemorativa. A gente teve a honra, inclusive, de estar aqui representando a escola. Estar aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o sonho de muitos jovens, como você se sente? É uma grande honra poder estar representando os jovens da cidade de Santos, não só de Santos, como da Baixada Santista no geral. Eu me sinto muito honrado por estar aqui representando o colégio e eu acredito que daqui eu posso realizar muitas coisas para a nossa cidade, para as pessoas que moram ao nosso redor. Não só para o Estado, como eu estou fazendo aqui hoje, mas quem sabe futuramente para o país, até mesmo para o mundo inteiro. O verão começou oficialmente hoje e vai até o dia 20 de março. A previsão é que as temperaturas sejam mais amenas do que as registradas no ano passado. O primeiro dia da estação mais quente do ano foi assim, com sol e calor. Teve gente que aproveitou para começar o verão com os pés na areia. O meu já ficava a semana toda. Não, ótimo, ótimo. Tomara que continue assim, né, semana toda. O sol apareceu cedo hoje e todo mundo está se movimentando, né? Praia, tem que curtir, verão, é isso aí. Denise é argentina, mas mora há 4 anos em São Paulo. Ela veio passar o Natal em Santos e já estava aproveitando a praia. É muito bom, o tempo está acompanhando, a água está quentinha, é uma beleza. Ela também trouxe os pais que ainda não conheciam o Brasil e estavam encantados com a cidade. Muito linda a praia, muito linda a gente, muito boa a gente, muito amável, melhor que o argentino, pero muito amável a gente. A estação também é a mais esperada para quem depende do tempo bom para faturar. Os turistas já começam a chegar, hoje já deu para ver que tem bastante gente de fora, né? Pelo primeiro dia já. Proximidade agora já do Natal, né? Então já a cidade começa a ficar mais movimentada. E aí um tempo bom, as vendas? Assim ajuda, né? As vendas dão uma disparadinha, né? É o que a gente fica esperando, né? Chegar essa época do ano para a gente poder faturar um pouquinho, né? O verão começou nesta quarta-feira e termina no dia 20 de março. Segundo esse climatologista, a previsão é que as temperaturas sejam mais amenas por causa do fenômeno Laninha. O fenômeno oposto ao El Niño é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico, a Laninha é o resfriamento. Então foi ela que trouxe muitas frentes frias, agora no finalzinho da primavera, deu aquela sensação de friozinho, que parecia que o frio não ia embora. E ela também faz com que esse começo de verão não seja tão quente. Mas ela permanece até janeiro, porque depois de janeiro, fevereiro volta a ficar muito quente. Janeiro vai ter calor, mas o que vai marcar mesmo janeiro vai ser as chuvas. E depois, mês de fevereiro? Fevereiro, como é tradição na região, um mês muito quente, as chuvas vão diminuir. A edição de hoje termina aqui. Você pode rever todas as matérias do nosso jornal na página do Facebook. O endereço é facebook.com/Santa Cecília TV. E para mais notícias da região, acesse o Santa Portal. Uma boa noite e eu volto amanhã. Tchau.